Conceito número 1 da linha de balanço. Esse conceito tem a ver com ritmo, certo? Então, deixa eu fazer uma simulação aqui para vocês. Ó. Por exemplo, eu peguei essa linha aí só para chamar a atenção. É o seguinte: quando eu tenho um determinado serviço que ele é mais lento, porque de repente, vamos lembrar do nosso cálculo de duração, né? De repente ele tem uma quantidade muito grande em cada trecho, ou a gente não conseguiu mobilizar equipamento pessoal suficiente, ou assim, não é nem suficiente, né? A quantidade de pessoal e equipamento que a gente está planejando ou está conseguindo mobilizar é essa. Então ele dá uma certa duração para cada trecho, né? Por enquanto, eu estou considerando durações todas iguais. Já já a gente vai construir um que é prático, né? Que é assim, com dados reais. A gente vê uns detalhes, mas vamos com calma. Primeiro vamos entender isso aqui. Ok. Então, ó, quanto mais lento, no layout da linha de balanço, né? Deixa eu traduzir de outra forma. Quanto maior for a duração do serviço, ou do pacote de serviço, mais tende a linha a ficar, digamos assim, mais horizontal. Certo? Beleza? É tranquilo essa parte? Né? Isso quer dizer que o ângulo aqui, ó, a gente pode até chamar assim, esse ângulo é menor, né? Dessa reta, digamos, né? Ou seja, ela está baixando, a reta está baixando. Quanto mais rápido, deixa eu aproveitar aqui, quanto mais rápido for o serviço, com relação aos locais que a gente tem para fazer, mais a linha fica em pé, né? Então o ângulo é maior. Até aí tudo bem? Tranquilo, né? Então, serviços mais rápidos, a linha é mais em pé, serviços mais lentos, né? A linha é mais deitada. Serviços com durações mais curtas, a linha mais em pé. Serviços com durações mais longas, a linha mais deitada. Beleza. O que é que acontece na hora que a gente monta assim? Isso evita vários problemas que ocorrem às vezes no cronograma, porque não dá para a gente analisar bem. Por exemplo, ó, deixa eu duplicar agora aqui. A gente tem esse serviço aqui, serviço 2, sei lá, vamos supor que seja uma supressão manual. E o serviço 3, uma supressão mecanizada. Pronto, aqui. Ó, formou essas duas linhas, certo? Imagina que lá na obra, desculpa, lá na obra eu tenho os vários trechos, as várias áreas que está sendo trabalhado, tal, não sei o quê. E nós começamos a fazer, a gente já fez a marcação topográfica, fez e avançou razoavelmente bem na supressão manual. E aí está chegando os equipamentos, ou a gente pediu os equipamentos para fazer supressão mecanizada. Vamos começar a supressão mecanizada? Vamos, já temos frente, temos. Já faz algumas semanas que nós começamos a manual. Então, vamos liberar aqui a mecanizada. Aí o que acontece? De repente, olha só, eu posso ter um problema no futuro. Não é um problema na semana que a gente está liberando o serviço, nem ao longo de talvez 2 meses, 2 meses e meio, que eu estou liberando o serviço. Mas daqui a 2 meses e meio, eu vou ter um choque entre as equipes que estão fazendo esse trabalho. Tá certo? No layout do cronograma, é mais difícil de enxergar isso. E, obviamente, no campo piorou. No campo aqui não dá mesmo, né? Você conseguir visualizar como é que vai estar cada equipe daqui a 2 meses e meio, só de cabeça, não tem condição, né? Por mais linear que seja a obra, não tem condição. Se for uma obra mais horizontal, aí piorou. Aí que não vai ter condição nem. Então, uma das grandes vantagens dessa representação, né? Dessa técnica que usa essa representação, é porque a gente enxerga mais longe, né? Por exemplo, a gente enxerga que, por exemplo, eu comecei, aqui eu disse que era o quê? Por exemplo, supressão manual, né? Então eu comecei na semana 4, praticamente eu fiz um mês de marcação e liberei supressão manual. E aí eu cheguei à conclusão seguinte: olha, eu acho que daqui a mais 2 meses, não, do 4 pulou para o 12, daqui a mais 2 meses eu solto a mecanizada, ou eu solto o corte, ou eu solto o CBUQ, e por aí vai, né? Ou eu solto o próximo serviço.
Porque a gente já deu um prazo, né? Já abriu uma frente bastante boa de trabalho. Realmente nós abrimos. Mas, pela velocidade que o próximo serviço tem, não era uma frente suficiente. A gente precisava de mais um tempinho. E com esse formato, esse layout, fica mais fácil da gente entender. Tá certo? Então, ele nos ajuda o quê? Ajuda a comunicar quando estamos trocando ideia com as equipes fornecedor e tal. Nos ajuda a enxergar o momento mais adequado de soltar. Inclusive, às vezes, isso nos ajuda a conversar a explicar para o cliente também, né? Porque às vezes o cliente chega e diz: mas tu já liberou todo esse trecho, por que que ainda, cadê os equipamentos? Cadê os tratores? Por que que a gente ainda não começou? Cadê as retro? Por que que a gente ainda não começou? Não, deixa eu mostrar aqui, ó. Se você for olhar, se a gente começar antes, da maneira que nós nos organizamos para fazer, vai dar choque. Nós vamos ter que parar para esperar. Então, fica mais otimizado se nós aguardarmos mais um pouquinho para liberar depois, entendeu? Aí ele entende também, né? Tende a entender também melhor essa programação, tá certo? Inclusive, alguns clientes, dependendo do tipo do cliente, né? Público não vi nenhum, mas alguns clientes privados pedem um estudo desse, que é para exatamente criticar se a programação que você fez está coerente ou não. Então, esse é um ponto. Outro ponto eu vou mostrar depois, que é mais para a obra horizontal. Eu vou trazer o caso de vou simplificar, mas eu vou trazer para vocês o caso de uma usina solar, uma UFV, que o cronograma estava montado, show, aprovado pelo cliente. Beleza, a gente já estava começando a obra, aí o pessoal me chamou, né? Os diretores da empresa me conhecem, aí pediram que eu fosse lá para ajudar o pessoal a dar uma estruturada no planejamento da obra. Era uma obra meio pesada, né? Uma obra razoavelmente grande. E aí, qual foi a primeira coisa que a gente fez? O que nós vamos fazer daqui a pouco? A gente pegou o cronograma e aí a gente transportou para esse layout. A gente fez o contrário disso aqui. Aqui a gente pegou um serviço, aliás, um serviço não, foi um trecho, né? Pegamos um trecho e desmontamos a linha de balanço no formato de cronograma. O que eu fiz lá, que é o que nós vamos exercitar nas nossas obras, né, a partir de agora, é o seguinte: vamos tentar pegar alguns serviços das nossas obras, pegar o cronograma que nós temos e vamos começar a construir a visibilidade da linha de balanço. Sim, aí o que foi que a gente fez? Eu peguei o cronograma, que eu não preciso pegar o cronograma todos os serviços, por exemplo, instalação do canteiro, que mais? A parte de cerca, né? Então tinha vários serviços que não precisamos nos preocupar. A gente olhou alguns, vamos pegar aqui a parte de civil, né? Tipo, aí a gente pegou escavação de vala, de baixa tensão e média tensão. Eu não vou detalhar demais porque não é bem a nossa praia, né? Mas a gente pegou vários serviços e montou no layout de linha de balanço. Aí viu que não estava muito bem otimizado. Da maneira que o cronograma estava montado, tinha coisas aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu ver como é que eu exemplifico. É como se essa etapa aqui, ó, tivesse quebrada. Deu para entender? Então, eu tenho momentos em que as equipes, semanas em que as equipes não vão, aliás, não estariam programadas para produzir. Ora, se elas não estão na programação do cronograma planejadas para produzir, a nossa organização não vai contemplar isso. Então, montar nesse layout da linha de balanço, deu para perceber vários, digamos assim, vários trechos, locais do cronograma que dava para a gente otimizar melhor o uso das equipes. Que mais? Outro detalhe que a gente vê com a linha de balanço é o seguinte. Deixa eu agora. Aliás, eu ia deletar, mas não vou deletar, não, tá aqui embaixo. Então, agora, por exemplo, quando eu olho uma obra como essa, que é um exemplo, né? É um exemplo real, mas é só um exemplo.
quando eu olho uma obra como essa, eu percebo o seguinte: tem alguns serviços que eu posso reanalisar se eu quiser terminar a obra mais cedo ou se eu precisar recuperar um atraso. Por exemplo, ó, me acompanha aqui. Nesse primeiro conjunto de serviço, se nós conseguirmos para esses dois primeiros conjuntos de serviço que eles rodem mais rápido, como é a parte de cima, é a parte dos trechos finais, que está amarrando todo o conjunto do que falta fazer, se eu fizer esses serviços um pouco mais rápido, eu consigo antecipar todo o conjunto de serviços restantes. Deu para perceber? Né? Nesse caso, eu faço esse serviço mais rápido e aí o meu bloco seguinte todo me acompanha. Agora vamos ver um outro caso, que é esse aqui. Nesse outro caso, já é um serviço rápido. Dá para perceber? Que ele é um serviço rápido, ele está mais em pé. Aí o que acontece? Digamos que a nossa obra já está andando e eu teve alguns problemas e eu preciso tentar recuperar. Aí eu montei a linha de balanço e vi que, de repente, a gente já está na 29ª semana e tal, então aqui é o período que ainda falta fazer. Aí eu vi que esse serviço está aqui com uma programação para ser feita, ele é rápido, mas o que acontece quando ele é rápido? Quando ele é rápido, o serviço seguinte, se não for tão rápido quanto ele, aliás, isso aqui é para estar aqui para manter a lógica. O serviço seguinte, que não é tão rápido quanto ele, sai empurrando todo mundo que tem depois. Então eu tenho todo um bloco aqui, ó, que está em função desse serviço. Se eu conseguisse antecipar, eu ganhava todo esse bloco aqui. Só que se eu tentar antecipar, eu vou ter aquele problema. Ó. Eu vou ter um choque com as equipes, né? Não vai dar certo. Porém, se eu conseguir fazer esse serviço mais devagar, se esse serviço eu conseguir fazer mais devagar, ou seja, eu começo antes, então eu tenho condição de puxar os seguintes, e aí todo o bloco final da obra tem condição de ser antecipado. De repente eu ganho uma semana, ganho 2, ganho 3, ganho 4 semanas, se eu tiver uma condição dessa, certo? Às vezes não é uma necessidade ou uma possibilidade de fazer mais lento, né? De repente eu tenho que fazer esse serviço nessa mesma velocidade. Mas aí, talvez eu possa então fazer o seguinte, ó. Eu pego a minha obra e esse serviço e agora eu vou analisar a possibilidade de trabalhar em duas etapas para esse ou serviços similares a eles. E aí, esse primeira etapa eu antecipo, a segunda etapa mantém, só que eu gerei espaço, digamos assim, suficiente para antecipar também os serviços seguintes. Deu para entender? Quando eu estou nesse layout, é muito mais fácil para perceber essas possibilidades. No layout de cronograma, Alex, no layout de cronograma, dá para a gente fazer isso? Dá, mas é muito mais complicado, né? É complicado às vezes ao ponto de nem dar. Né? Assim, é aquela resposta assim, rapaz, que dá, mas não dá muito não, né? Porque o nível de trabalho que vai ter para isso é muito grande. Mas nesse layout aqui, é muito mais fácil. Ok? Então, fechando essa parte para a gente ir para um exercício prático que eu quero fazer com vocês, né? Em cima daquela atividade que a gente vem fazendo. Primeiro, eu preciso definir os locais que eu quero trabalhar, né? Ou seja, eu tenho que... Aí é importante já que você fique pensando um pouco na sua obra. Lembrando da minha obra, né? Eu tenho aqui a implantação, o layout completo da obra, ok? Como será que teria condição da gente segmentar? Algumas obras já estão segmentadas
naturalmente. Pegar um caso de uma área que eu tenho que fazer drenagem. Então, eu tenho um trabalho de urbanização e aí eu vou fazer várias drenagens. De repente, essas drenagens estão lançando, né? Eu tenho alguns emissários que vão para um corpo hídrico, então eu tenho uma subbacia de drenagem que vai para esse corpo, sei lá, para essa lagoa ou para esse riacho e tal. Eu tenho uma outra subbacia e assim por diante. Naturalmente, eu já poderia separar, sei lá, a subbacia um, 2 e 3, né? Ou se for só do, por exemplo, a leste, oeste, assim por diante. Tá certo? Naturalmente, eu já tenho uma macro separação. Então, eu gostaria que você pensasse na sua obra, se ela tem, né, naturalmente, para determinado serviço, alguma separação, ou dentro dela a gente pode separar por trecho. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma rodovia, mas em determinado trecho da rodovia eu vou ter um pontilhão, ou eu tenho aqui, sei lá, uma passagem de nível, ou eu tenho uma ponte, né, para fazer, né? Então, talvez valesse a pena quebrar em trechos que representassem essas obras de arte, né, nessa nossa programação. Tá joia? Então vai pensando aí como é a realidade da tua obra, né? E como é que de repente nós poderíamos quebrar, ou o projeto já está quebrado por áreas e locais. Tá joia?